Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso estudo semanal. Aqui a gente pensa, né, em como possibilidades, por exemplo, para a semana. A gente vai pensar um pouco na possibilidade para amanhã, né, para segunda. Pensamos também, né, em algumas ideias ali do M60. Então a gente tenta casar um pouco as coisas. Semanal, né, um time frame um pouco mais longo, né? Dá para a gente pensar ali algumas ideias ali a longo prazo. Se você viu o fechamento do semanal da semana anterior, né, a gente teve esse fechamento positivo, lembra? E o que eu falei, né? Que a gente podia esperar, né? A gente não tem uma certeza, né, pessoal? Mas a gente trabalha com aquilo que se repete, aquilo que se repete mais. E com base naquilo que se repete mais, a gente consegue formular algumas ideias. Isso você ganha com o tempo de tela e estudando a mesma metodologia o tempo todo, e claro, né, dando atenção a padrões, certo? Eu particularmente gosto muito de padrões. Uma barra negativa, uma barra positiva, uma barra negativa, uma barra positiva, uma barra negativa, uma positiva. Isso em lateralidade, né? Médias flat, barras sobrepostas. Barra negativa, barra positiva, barra negativa, barra positiva. O que eu falei que a gente podia esperar, por exemplo, para essa semana, né? Um fechamento aqui embaixo. Então, talvez em determinados momentos seria mais interessante a gente estar tentando vender o dólar alto, né? A depender do ciclo ali dentro do intraday. Quando o dólar, por exemplo, atinge um topo de canal, né? Você já volta a pensar que, pô, se essa semana for fechar negativa, né, vai ter mais dias de baixa, então vou ter talvez mais oportunidades de venda, ou talvez eu possa prolongar um pouco mais minhas vendas, né, ao invés de prolongar minhas compras, tá? Então são formas de unir, né, pessoal, os time frames, né? Eu faço isso já faz um tempo e acho que isso me traz um resultado interessante, né? Porque eu evito de entrar tanto quanto uma movimentação maior que eu espero. Claro que aí depois eu vou somar isso ao diário, né? E depois eu vou somar isso ao M60. Então, quando eu tenho, por exemplo, fatores, né, que deixa um pouco mais confortável ali no diário, no M60, né, que é um time frame mais próximo das minhas operações, é bem mais tranquilo, né? Mas aqui é uma ideia e é um estudo também, né? Afinal de contas, você tem que estar estudando o tempo todo para que você esteja, né, buscando progressão nisso daqui, tá? Fechamento negativo, ainda, pessoal, dentro, né, contido dentro desta lateralidade. Não há rompimentos, tá? Não há rompimento, inclusive, não há fechamentos abaixo dessa primeira mínima aqui, ó, certo? Aqui teve um pequeno fechamento acima dessa máxima. Então, dentro dessa lateralidade, né, e pensando ó, em lateralidade, a gente está conversando sobre lateralidades aqui agora, né? Relembre aquelas ideias de lateralidade. Né? O que é lateralidade? Em lateralidade, novas máximas, novas mínimas tendem a falhar, certo? Até que haja um bom rompimento, com uma boa barra saindo bem de dentro dessa lateralidade, né? Rompendo. Em lateralidades, né, o EDs dão bom, né? A gente já sabe disso, dão muito certo. Ó. Você pegar aqui, ó, 3 máximas que você conseguiu ligar, quando o preço chegou aqui na semana subsequente, ó, o que aconteceu? Né? Teve uma boa movimentação de baixa, tá? Aqui, ó, é simplesmente ligar linhas. Aqui tinha também o topo dessa daqui, certo? Isso aqui é um bom rompimento? Não, né, pessoal? Saiu bem pouquinho essa barra de dentro da região a ser rompida. Bons rompimentos, né, eles tendem a se afastar, deixar aquela ideia da possibilidade do gap, né? Gap aberto, para que haja continuidade. Abaixo desse primeiro fechamento aqui, ó, não teve fechamentos, tá? Abaixo dessa mínima, não teve fechamento, né? Fechamento é o corpo da barra fora dessa região, tá? O máximo que a gente viu foi o pavio da barra, né, vir abaixo aqui e logo em seguida, né, retornar, tá? Aqui, né, você também poderia ter ligado outra possibilidade, o edge, né, tá? Ligar extremidades, né, pessoal? Virou extremidade, virou inflexão, né, volta a descer, tá? Ainda pensando só em lateralidade, ó, aqui o preço fez nova mínima. O que aconteceu? Ele voltou, semana subsequente foi para alta, tá? Aqui a gente pode até deixar uma assim, né, porque vai que durante a movimentação do começo da semana ele cai um pouco mais, testa essa região, né? E aí fica a possibilidade de você estar baixo na lateralidade, aí fica mais interessante você estar pensando em compras do que em vendas, tá? Aqui, pessoal, né? Você ligou esse fundo com esse outro fundo, ele veio testar essa região aqui, ele já pode estar baixo nesse canalzinho de alta aqui que você consegue ligar ele no semanal, beleza? Então,
aqui você vai precisar ter um pouco mais de atenção, né, quanto à movimentação do preço para pensar, por exemplo, em vendas. E, por exemplo, se ele abre num gap de baixa aqui e testa essa região, né, com certeza eu não vou estar pensando aqui em realizar, né, venda no fundo, né, de dois canais, no fundo da lateralidade, no fundo de uma wedge, entenderam? Então a gente vai somando ideias e nisso, né, a gente vai ligando alguns alarmes, né, porque vai que o preço cumpre uma movimentação dessa, a gente não sabe exatamente para onde ele vai, né, a gente não tem esse controle, a gente só pode lidar com aquilo que ele está fazendo na nossa frente. Mas se ele fizer algo que já faz sentido para você dentro dos seus estudos, né, aí as coisas, né, podem ficar um pouco mais familiares, tá? Então você estuda a ponto de repetir padrões, a ponto de deixar as coisas, né, familiares, tá? Essa é a ideia. Você está ali vendo uma movimentação que você já viu outras vezes, beleza? Então, estamos aqui baixo, né, na lateralidade. Se a gente pensar novamente nessa ideia de alternância de fechamentos dentro de lateralidade, né? Por quê? Porque lateralidade, pessoal, não vai ter nova máxima, por isso que ocorre a alternância, né? De maneira lógica, né? Por exemplo, o preço fez nova máxima aqui, ó, tá? Ou seja, ele veio tentar fechar positivo. O que a barra seguinte fez? Desceu. Fez nova mínima? Não, né? Chegou próximo ali de uma região, depois voltou a subir, tá? Fez nova máxima? Fez. Barra seguinte, desceu, né? Veio aqui fazer nova mínima? Veio. Depois subiu, certo? Tá? Então tem uma racionalidade aqui também, né? Dentro da movimentação, né? Se você a estuda, né? E começa, né, a buscar percepção nesses padrões, né? Você vai acabar encontrando algumas ideias ali, tá? Que vêm a se repetir, beleza? Então a gente vem aqui, ó. A gente sabe aqui, olhando o semanal, vimos que ele está baixo, né, dentro daquela região da lateralidade. Claro que ele pode descer um pouco mais, ó, ele deixou uma mínima mais baixa. Inclusive ele poderia fazer uma mínima mais baixa, tá? Aqui fica uma outra possibilidade, ó, de você ligar mínimas mais baixas. Também poderia ser uma outra região de teste, tá? Regiões de teste, né, quando o preço atinge essas regiões, a gente fica atento, né, porque a gente tem que ver o comportamento do preço. Rompimento pode gerar excelente movimentação, falha, né, pode gerar movimentação de retorno. Tá? Olhando aqui, ó, um pouco mais distante, né, pessoal, a gente está vendo aqui, ó, que a partir desse ponto, né, aquela mesma ideia que a gente sempre trabalha, a partir daqui, né, você vê fechamentos ascendentes. Tá? Até então, ainda são fechamentos ascendentes, né, de fundos ascendentes. E aqui, né, tivemos a renovação de máximas. Tá? Para que essa estrutura se mantenha saudável, né, você precisa que o preço venha renovar essa máxima aqui. Tá? Ele precisa fazer aquilo que a gente conversou do índice, né, para manutenção da tendência, o preço precisa renovar a máxima. Isso é inegável, tá? Isso é indiscutível, a questão de estrutura. O preço não vai manter uma estrutura de alta, pessoal, se ele não consegue vir aqui acima da máxima prévia, tá? Se ele falha aqui, ó, deixa muita dúvida, muitos pavios aqui, muitos pavios, né? Aqui, essa movimentação, né? Ela perde a força, ela perde o sentido de uma tendência, né? Que é máximas e mínimas ascendentes, e ela pode ou lateralizar ou virar, né, uma outra tendência, né, no caso uma tendência de baixa, tá? Então, por hora, vemos aqui, né, que estamos aqui, ó, com alguns topos e fundos ainda sim ascendentes, né, uma lateralidade menor dentro dessa movimentação, tá? Mas ainda assim ela ainda é um pouco mais positiva do que negativa. Por quê? Porque ela tem, né, renovado máximas e não tem renovado mínimas, beleza? Aqui uma lateralidade, né? Comum lateralidade dentro de lateralidade, né? Lateralidades menores. Já vimos isso no vídeo de lateralidades, tá? Então, voltem lá e deem uma revisada. Outro ponto, né, pessoal? Para quem não gosta de lateralidade, olha, sim, é um pensamento meu, né? Não que ele precise ser o mesmo seu. Mas eu penso da seguinte maneira. Se na maior parte do tempo a gente vai enfrentar lateralidades no mercado, eu acredito que eu preciso ser bom em lateralidades. Eu preciso saber operar lateralidades. Eu preciso saber que eu não posso vender baixo em lateralidades. Eu preciso saber, eu preciso me conter
para não vender baixo na lateralidade, eu preciso me conter para não comprar alto em lateralidade, eu preciso conter uma ansiedade, por exemplo, para não pensar numa compra aqui, ó, né? Comprar no topo da lateralidade. Se eu quiser comprar, eu vou ter que esperar que haja um rompimento, que haja ali uma possibilidade de gap para depois eu entrar. Ah, mas aí você vai entrar mais alto. Pois é, mas pelo menos eu entro depois do rompimento, confirmado, né? Tendo mais possibilidades da projeção dessa lateralidade, né? Tem um alvo agora, né? Aqui, não. Né? Aqui seria mais a ideia de você estar ansioso, com medo de perder a movimentação, né? E entrar, né, no ponto mais errado possível, tá? Então, se você associar sobreposição de barras, médias flat, né, contra uma outra média maior, né, a média de 50, aí você associa as coisas, você soma as coisas, você poderia estar pensando, né, na possibilidade de vender, né, não de comprar, tá? Então você tem que adaptar e veja aquele vídeo de lateralidade, né, várias vezes, faça anotação, faça backtest, né, venha para o gráfico e faça o dever de casa. Porque a gente vai ter muita lateralidade ainda. Ou você vai operar só as micro tendências dentro de lateralidade em time frame menor, identificando elas, né? Que também é uma boa opção, né? Então, você operar as tendências dentro de lateralidade, só que em time frames, né, menores. E quando o preço estiver num range muito curto, você vai realmente se abster, né? Aí você não vai operar, você vai ficar de fora do mercado ali. Por quê? Porque não é saudável, né, também operar ranges muito curtos. E porque também não é seu perfil, né? Isso aí também faz parte do perfil de cada trader, né? E lateralidade, né? Começa um simulador, depois você vai levinho ali com o contrato, até que você adquira, né, confiança suficiente para poder operar um pouco mais pesado, tá? Isso leva tempo, né, pessoal? Tempo de estudo, tempo de tela, tá? Isso não vem do dia para noite. Mas reconhecer lateralidades, você pode fazer isso de maneira mais rápida, tá? Pelo menos reconhecer. Sim, né? Você reconhecer lateralidades é um dever de casa que dá para você fazer já, né? De maneira um pouco mais antecipada, né? E aí você viu barras sobrepostas, opa, lateralidade, ó. Uma barra fechou dentro da barra outra, da barra anterior, lateralidade, tá? Até que se prove o contrário, lateralidade, beleza? Vou só ajustar aquela movimentação aqui, tá? É uma possibilidade de teste, né, pessoal, disso aqui, beleza? Ó. Aí aqui agora a gente tem algo um pouco mais próximo, né, pessoal, da nossa realidade ali de operações, né? O que temos aqui, né? Temos a ligação desse fundo, certo? Temos aqui a ligação desse fundo com esse fundo, beleza? O preço veio parar em cima dessa região. Se eu tenho dois fundos ascendentes, né, que eu pude ligá-los, então eu posso ter, né, aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta. Aqui fica a nossa linha de canal. Ela vem para o topo da intersecção desses dois pontos. Não preciso ajustar aqui porque aquela linha foi realizada no semanal, tá? Beleza, aí aqui é aquele topo da lateralidade, ó, tá? Que eu marquei, certo? Então, aqui eu tenho os extremos, né, da minha lateralidade, ó. Aqui é aquele que eu falei para vocês que não teve fechamento abaixo lá no semanal. Aqui no diário a gente vê um fechamento abaixo, mas a barra seguinte ela volta para dentro da movimentação. Então não há rompimento aqui, tá? É um bom ponto de teste, tá? Por quê? Porque ele só teve esse teste aqui, ele não teve grandes outros testes, ele chega próximo dessa região aqui, ó, mas ele entra pressão compradora. Então, aqui, mais ou menos, deixa eu só ver aqui, em 5, né, 137, né, a gente vê que tem entrado pressão compradora. Então, são regiões que, até agora, né, os vendidos não acreditaram o suficiente para continuar colocando vendas, né, nessas regiões. Então, ela é uma região de mais realização de lucro do que de venda, né, expressiva. Por enquanto, o preço acabou, né, de renovar a nova máxima, tá? Certo? Ele renovou essa. Então, ele fez nova máxima. O que a gente esperava? Que ele não viesse fazer novas mínimas. Ainda assim, tem essa nova mínima aqui, ó, que ela ainda não foi testada, né, que ela está praticamente no mesmo ponto dessa região, tá? E temos aqui o fundo de canal. Então, como é fundo de canal, né, nada impede que o mercado, por exemplo, amanhã venha já fazer alguma coisa assim, ou abrir um pouco mais aqui embaixo, tá? Ou volta, né, abre aqui, vem, desce, volta e sobe. Por quê? Porque é fundo de canal.
Se a gente trata isso daqui como lateralidade, a gente pode ter uma reversão abrupta por região. Atingiu uma região baixa no canal, e isso aqui poderia levar a uma movimentação de alta, né, contrária a essa movimentação. Simples assim, né? Você tem que aceitar que em lateralidade ocorre isso aqui. Ó. Vocês estão vendo? O mesmo exemplo, né, que a gente tem dado agora. Ó. O preço veio abaixo de mínimas, né, veio aqui renovar uma mínima prévia, fecha como uma boa barra, né, inclusive fecha até bem fora, não tem tanto pavio aqui, mas o que a barra seguinte faz? Né? A barra seguinte é uma barra inteira compradora, tá? Praticamente desde a sua abertura. Ó. Subiu 107 pontos, tá? Estava abaixo, certo? Dentro da lateralidade. E aí fica alto na lateralidade, né? Acontece o oposto. Que aí aqui você consegue formar, né, algumas wedges, né? Formou o wedge, barra com boa rejeição, boa movimentação de baixa, tá? Então, isso aqui é trabalhar lateralidade. É um canalzinho de alta? É, mas ele tem todas as características de uma lateralidade, né, pessoal? Também. Ele é levemente ascendente, né, mas ele tem muita característica de lateralidade, tá? Tem muita barra sobreposta aqui, certo? O tempo todo, né? Sempre que o preço atinge determinadas regiões, barra sobreposta. Aqui a gente tem essa região de volume, né, que também deu uma auxiliada aqui nessa movimentação, tá? Então, não seria espantoso, né, por exemplo, você ter isso daqui, ó. Seria algo, né, se você já estudou, quando o preço atinge determinada região dentro de uma lateralidade, ó, fica abaixo na lateralidade, a barra seguinte, né, assim você vai montando estudos, né, pessoal. Aqui, ó, estava abaixo, né, naquela região da lateralidade, ó, fechou aqui, certo? Barra seguinte, ó, excelente barra de alta. Chegou de novo aqui, ó, baixo próximo da lateralidade, barra seguinte, excelentes movimentações de alta. Aqui, né, mais uma vez, baixo próximo da lateralidade, movimentação de alta. Tá? Então você já viu que nessa região costuma entrar pressão compradora. Tá? Então, né, se voltar a subir, né, a gente sabe que tem sentido. Tivemos uma semana fechando negativa, fazendo nova mínima, né, lá no semanal. Para ser ainda mais, para ficar assim dentro de um estudo ainda mais forte, seria mais interessante, por exemplo, abrir ainda numa movimentação de baixa, né, fazer nova mínima aqui, ó. Por quê? Porque em novas mínimas, lateralidades tendem a falhar e depois reverter. Tá? Até mesmo um dojizinho, uma barra pequena fechando aqui embaixo e a barra seguinte, né, fechar com uma boa barra de alta. Né? Conforme conversamos também, né, barras pequenas, normalmente elas precedem movimentações amplas. Né? Aqui você teve isso, né? Uma barra pequena, né, precedeu uma movimentação bem maior, né, mais que 2 vezes o tamanho da própria barra, tá? Para cima. Aqui também, né, uma barra menor, fechamento menor, né, mais comprimido ali, aqui também, tá? E isso se repete, né? Tá? São coisas que se repete e você usa, né, a teu favor, beleza? Então fica, né, a possibilidade de nova mínima. Então eu vou ligar aqui também um alarme aqui, ó, da mínima prévia, tá? É desse fundo. Uma nova mínima, tá? E depois ganhar força para voltar para dentro da lateralidade, tá? Para dentro do canal. Se romper isso daqui, né, pessoal, ainda assim ainda tem essas outras linhas aqui embaixo. Né? Então, fica muita linha? Fica. Fica. E é característica de lateralidade, né, pessoal? Ter isso. A gente pega as mínimas, liga e liga 2 pontos, né, e aguarda para ver como que vai ser o comportamento do preço aqui. Só tem uma coisa que é importante você fazer, né, aqui. Por exemplo, testou essa linha, testou essa outra, está testando essa outra, cara, você só não quer vender aqui, tá baixo. Por quê? Porque pode entrar pressão compradora de maneira rápida, pode ter uma volta em V. Aí você junta, né, vários pensamentos. Quando que ocorre, né, uma volta em V? Aí às vezes você vê uma movimentação forte de baixa aqui assim, né, barras fortes de baixa, né, fechando próximo das suas mínimas, algumas barras climáticas. E aí de repente, né, você vê uma volta em V, né? Barras tão fortes quanto as barras de baixo, né? Ou mesmo mais fortes, né? E voltando em V, revertendo a movimentação e virando para uma alta. Por que aconteceu isso? Pô, tá aqui a explicação. Né? Se você vai estudar um pouco mais profundamente, você vai entender que em ciclos de mercado, né? Ou isso daqui vai romper e vai acelerar muito para uma movimentação de queda, e você vai ver níveis mais baixos, você ia poder projetar esse canal aqui para baixo, né, que é algo um pouco mais complicado, né, de você já acreditar antes de acontecer, ou do preço se manter dentro do canal, né, que é o que mais acontece, que é a maior probabilidade. Se é o que mais acontece, é o que tem maior probabilidade, é mais fácil o preço falhar nessas regiões, beleza? Então nisso você vai construindo, né, pensamentos também
para tempos mais próximos, né, da nossa realidade ali, do que a gente executa, né? Você vai sempre somando ideias, tá? Essa é a dificuldade do mercado, né? Algumas pessoas dizem, vai ter um setup simples. Cara, como que você vai ter um setup simples, um negócio complexo desse jeito? Né? É meio complicado, né? Você acreditar que, eu tenho um setupzinho ali de cruzamento de média ali e ele vai funcionar. É complicado você, né? Em lateralidade vai ter cruzamento de média o tempo todo. Então vai falhar. Essa é a grande dificuldade de robô, né, pessoal? Lateralidade. Pegar um robô que funcione em lateralidade é bem complicado, tá? Eu tenho trabalhado nisso também, sabe? Mas realmente é algo complicado de você dizer que você consegue deixar ele com ganhos regulares, né? Por quê? Porque toda vez que chega em lateralidade o robô se estrepa, né? Como assim se estrepa, né? É que ele vai ter sinais falsos, às vezes ele vai entrar alto, né, demais em uma lateralidade. Num minuto ele até consegue pegar algumas pontuações de maneira interessante, mas ele nunca tem um contexto, né, pessoal? E aí às vezes ele entra num sinal falso, ainda dentro de uma estrutura de baixa, numa compra. E aí é quando, né, você acaba tendo prejuízo, né? Então é complicado. Mas eu tenho feito testes, né, tenho deixado rodando algumas coisas ali para tentar, né, implementar algo positivo, né? Consegue fechamentos positivos? Consegue, claro que consegue. Mas também em dias muito laterais consegue bons fechamentos bem negativos, tá? Aqui, pessoal, já tem uma wedge, tá? No M60. Vocês conseguem observar quando a gente ligou esse ponto a esse ponto aqui, né, o preço já chegou nessa região aqui pela terceira vez. Ele chegou aqui já um pouco afastado das médias, né? Aqui uma boa barra de impulsão, né? Barra de impulso, uma barra ampla, né? Que geralmente vem dar algum tipo de continuidade. Ponto negativo dessa barra, fechamento dela dentro da lateralidade. Isso ainda deixou, né, uma movimentação de alta meio complexa. Por quê? Porque ela já não rompe a lateralidade, né? Ela fecha dentro, né, da lateralidade. E aí isso, né, faz ter esses bons retornos aqui, tá? Foi um fundo duplo também, né, que é uma figura gráfica de compra. E aí pagou, né, uma boa movimentação ainda, né, no dia de sexta-feira aqui, tá? Então temos aqui uma wedge. Isso aqui é uma 2BR, né, uma reversão de duas barras, em cima até de um contexto interessante, né? Tá? Por quê? Porque o que a gente tem falado, né? A gente está abaixo, né? Você está no fundo daquele canal de alta, né? De novo, né? Somando coisas, agora aqui do M60. Você sabe que você está no fundo daquele canal de alta, você sabe que você tem um fundo duplo ali, certo? Também, né? Aqui mais próximo de você, você sabe que você tem um fundo duplo, né? Que é de onde vem essas linhas aqui. A gente está em cima dessa regiãozinha de volume, tá? Deixa eu tirar essa aqui, ó. Tá, aqui tem uma regiãozinha de volume. Aqui embaixo tem uma outra região de volume, eu vou marcar as duas, tá? Então você está tendo uma 2BR em cima de uma região de volume. E lá no diário você viu um bom fechamento de baixa, né? E aí você está de novo aqui somando as coisas, né? Aí você está criando contexto. Isso aqui é criar contexto. E o que a gente faz ali no 60 com 5 minutos, às vezes com 1 minuto? É isso, né? É olhar o diário, espaço, né? A gente quer ver espaço. Onde que está a localização do preço, né? Você quer ver em que ciclo que o preço se encontra, né? É isso que você busca quando você pensa em ler contexto. Para quê? Para você pensar se, cara, compensa eu vender bem aqui, por exemplo? É um terceiro teste de uma wedge, compensa eu fazer essa venda, né? Pô, rompe muito isso daqui, é uma movimentação que acontece muito, né? O rompimento direto disso daqui e reto e longe das médias e ter ampla movimentação? Não, né? Não é. Então você tem que conhecer algumas probabilidades, você tem que conhecer algumas ideias de contexto para quê? Para que você não tenha ações de venda, né, exatamente aqui. Essa é a ideia de você estudar, né, ciclo de mercado, estudar contexto, é para que você se prepare, né, da melhor maneira possível para esse tipo de cenário. Acho que eu apaguei essa daqui, ó. Aqui, pessoal, virou um grande canal, tá? Um grande canal de baixa. Vou apagar essa outra aqui, certo? É um canal de baixa, beleza? Tá mais fácil descer do que subir? Tá. Atingiu um fundo duplo, atingiu uma região, né, duas regiões de volume que ficaram anteriores. Tem possibilidade de subir? Tem.
né? Você sabe que sim, tá? Então, como que foi o fechamento do semanal? Né? Foi um fechamento negativo. Se ele fizer nova mínima, ele pode, ainda durante a semana, voltar e deixar bons dias de movimentação de alta, tá? Então a gente está construindo o contexto agora do semanal para o diário, tá? De time frames maiores, né, para menores, certo? Então assim você evita, né, de se perder ali só no 1 minuto, nos 5 minutos, sem saber onde exatamente o preço está, né? Tá? Então aqui eu tenho uma 2BR, essa 2BR já me deu aqui uma H1, tá? Contra fortes movimentações, né? H1 o AL não recomenda. Tá? Ele fala que a H2 é uma entrada mais segura. Então, mesmo que suba um pouco mais aqui, pode descer mais um pouco. Tá? E aí depois uma H2 seria uma entrada mais legal para você pensar em movimentação de compra, beleza? Então, aqui, né? Se abre em um gap de baixa, ainda assim você tem aquela mínima que a gente deixou lá do semanal, tá? Que é aquele fundo, né? Você tem essas duas possibilidades de wedge aqui que estão marcadas ali do diário, ó, tá vendo? Essa linha aqui e essa outra, tá? Essas aqui são as possibilidades de wedge. Estão próximas, né, pessoal? Então, como eu falei, né, nada impede que o preço, por exemplo, venha. Opa! Não tem tantos impedimentos para que o preço, por exemplo, venha fazer a nova mínima, né, que seria aquela ideia, fechar aquela ideia legal do semanal. Então, se o preço simplesmente viesse, né, ainda numa movimentação de baixa, né, aqui uma falha de H1 aqui, né, que é como a gente comentou, né, a entrada que o AL cita como menos segura, né, porque você está apostando no fundo da movimentação. Então você quer ver algum tipo de movimentação de alta, né, alguma continuidade dessa H1, aí o preço volta a cair, né, então voltaria aqui para uma movimentação de baixa. Quando ele voltasse a subir, né, você teria uma H2 no rompimento da barra, da máxima da barra, beleza? Se ele vier abaixo, renovar a mínima lá do semanal que a gente falou, né, em lateralidades a gente sabe que novas mínimas falham, tá? Se ele vier a testar, por exemplo, as wedges, tá? E falhar aqui, que são wedges maiores, né? E não romper, por exemplo, essa daqui também, né? Porque às vezes a barra vem, ela volta, a barra seguinte volta para dentro dessa wedge menor aqui, ó, da do 60 que a gente está conversando. Não fica gap, e aí sim, né? Ficaria muito espaço, né, para uma movimentação de alta ali do semanal, tá? Beleza? Então a gente só construiu um pouco de sentido aqui dos 60, conversamos um pouco sobre ciclo de mercado, localização, né, e como você pode, né, juntar contextos. Beleza, pessoal? Então a gente vai agora aqui bater o nosso papo sobre o dólar, tá? O índice, desculpa, acabamos de falar sobre o dólar. E aí agora a gente vem aqui para o mini índice, né? A gente vem aqui ver o semanal do mini índice. Tá? Vendo o semanal, pessoal, do mini índice, vamos começar aqui com as nossas linhas, né? Olha, eu tenho uma máxima aqui, ó, certo? Um ponto de inflexão. Tem uma nova máxima, um ponto de inflexão. Tem uma nova máxima. O que a gente faz costumeiramente? A gente liga pontos. Eu vou ligar essa que se estende, tá? Não vou pegar segmentado. Aqui, ó. O que você tem aqui, pessoal? Você tem a possibilidade de uma wedge, tá? Ele rompeu o topo duplo. Tá? Deixa eu colocar uma linha aqui, um pouquinho mais grossa. Essa daqui do topo duplo. Vou estender ela de vermelho, tá? Também. Então, vai aparecendo um alarme. Aqui, ó, você tem um topo, certo? Bom ponto de inflexão. E aí você teve um teste dessa movimentação. E aí agora você tem uma barra ali com praticamente 30% do seu corpo ali para fora, né, dessa movimentação. Ela já rompeu a movimentação, pessoal? Não. Ela não rompeu nem esse topo duplo aqui, ó, tá? Certo? Ela só está ainda testando como que vai ocorrer o rompimento disso daí, quando você tiver mais distanciamento dessa região. Você precisa de barras fechando, né, mais acima dessa região, preferencialmente, né, com um gap aberto, ou seja, um espaço, né, entre a mínima da barra, né, que vai se formar e a região do topo duplo. Você precisa desse espaço aqui para que você confirme a ideia de um bom rompimento. Tá? Bons rompimentos ocorrem com isso daqui. Tá? Se, né, você vê essa movimentação aqui, né, pessoal, dessa semana, por exemplo, fizer, mesmo que seja um fechamento positivo aqui, ó, mas que a mínima dessa barra volte aqui dentro, isso daqui já não é mais rompimento.
Então ainda a maior probabilidade era da barra seguinte, da semana seguinte, vir mais abaixo, ou mesmo fechar até mais negativa, tá? Por quê? Porque não ocorreu o rompimento, tá? O preço voltou para dentro da região, seria, né, tida como uma possibilidade de rompimento. Outra questão, né, agora é aquilo que a gente acabou de fazer. Temos uma máxima com uma segunda máxima. O preço está aqui, ó, tentando romper essa movimentação. Para a gente, isso daqui é uma wedge. O alinhamento, pessoal, das médias é o melhor possível para ocorrer um rompimento disso daqui? Quem está aqui por cima, a média móvel de 50, tá? A média móvel de 9 está ascendente, a média móvel de 20 está ficando ascendente. Beleza. Esse movimento ele ainda pode esticar mais um pouco, mas ainda é mais fácil. Ele ainda tem uma correção antes, tá? Fazer mais algum tipo de mínima aqui mais alta, né, no semanal, para depois poder subir mais. Aí seria nisso, né, as médias elas vão se reajustando, né, o preço vai fazendo isso daqui, até que elas tenham um bom alinhamento, aí você consegue realmente disparar uma movimentação de alta um pouco mais forte. Tirando o zoom, pessoal, né, tá aqui um pouco a gente ver um pouco mais o macro, tá? Pensando um pouco mais, né, na visão mais macro da coisa, você tem o topo desse canal aqui. Tá? O topo desse canal ele foi gerado quando você ligou essa mínima, tá? Com essa outra mínima, beleza? Então você ligou uma linha de canal e aqui uma linha de tendência. Então o topo do canal, né, tá aqui, que é o topo da linha de tendência de baixo que gerou, né, por conta desse ponto de inflexão aqui, né, que é o que está ao meio, tá? Desses dois fundos que você ligou. Beleza, aí ele dessa vez ele não subiu tanto. Aqui é um bom ponto, né, um ponto interessante de decisão, tá? Por quê? Porque por hora, né, a gente está vendo que a estrutura está mudando. Lembra que quando a gente fala de wedge, né, aqui a gente teve uma dupla wedge, tá? Tivemos uma aqui, ó, tá? E temos essa outra aqui referente ao canal, né, maior. Beleza, aqui tivemos uma dupla wedge. E wedge a gente fala que a gente pode esperar o quê, pessoal? Duas pernas, tá? Quando ele faz essas novas máximas, né, ele está cumprindo já a segunda perna da wedge, certo? Então, ali, referente a essa movimentação aqui, né, o preço cumpriu o que ele devia cumprir, né, é o que a gente poderia esperar, que seria duas pernas. Essa segunda perna pode se estender um pouco mais? Pode, claro que pode, né, sem problema. E essa região aqui, né, ela fica como agora uma outra região chave. Para quê? Para ser uma possibilidade de mudança de estrutura. Para isso ele precisa ainda romper, né, aqui o canal, certo? E precisa fazer uma nova máxima. Tá? Se ele fizer a nova máxima, mesmo que isso daqui vire uma lateralidade, né, a partir de nova máxima aqui, seria uma nova lateralidade, mas uma nova lateralidade ascendente. Parece cair menos, né, para subir mais. Tá? Então, nisso você vai, né, buscando ler os detalhes. Tá? Fundo, né, fez fundo mais alto, máxima mais alta. Tá? Beleza? Então, aqui, analisando o semanal, pessoal, ainda está meio lateral, tá? Então, aqui também tivemos, né, aquela mesma ideia, né, de alternância de barra, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, né? O que pode ser essa semana? Ainda pensando em lateralidade, uma barra negativa, tá? Então mais movimentação, mais movimento de correção, né? Aqui uma movimentação de baixa, aqui dentro do semanal, né? Talvez um fechamento negativo, tá? Beleza? Alto dentro, né, da linha de canal aqui, né, da nossa possibilidade de wedge. Pode ainda só lateralizar aqui em cima, claro que pode, como eu falei, né? Só precisa voltar para dentro dessa movimentação nessa semana. Aí a gente precisa ver a barra do semanal para ter um pouco mais de ideia. Isso aqui acho que eu vou apagar já. A movimentação está mais ali em cima, depois precisar a gente refaz. Esse aqui era um gap de espaço que ficou lá do diário. Beleza, pessoal? Suporte por volume funcionando bem aqui ó, no semanal também, tá? Ocorre bem menos, né? Tá? Mas tá aqui. Vamos aqui bater um papo sobre o diário. Certo? Então o semanal alto, dentro da nossa possibilidade de wedge, não tem ainda um bom rompimento, tá? Não tem ainda um bom alinhamento, por exemplo, para essa movimentação se estender demais. Então a gente tem que ter o quê? Cautela ao pensar em comprar muito acima dessa máxima, tá? Acima aqui de 122. Cuidado, né, para não com compras ainda, né, nessa região. Tá? Por quê? Porque aqui ao meio tem alguma outra coisa? Não. Pessoal, a gente não tem nada. Tem algum gap aberto? Tem. Tem esse aqui, ó. Tá? O último gap que ficou aberto ó, é esse aqui. Gaps são magnetos, tá? Para lateralidade,
certo? Aqui não teve, né? Porque aqui já foi fechado pela própria barra, né? Aqui, certo? Quando voltou aqui, fechou essa possibilidade de gap, né? Aqui ficou, né? Dessa mínima com essa máxima aqui, ficou um gapzinho ali. Aqui também tem, né? Um que ele já está praticamente dentro. Aqui, né? Já está gerando esse outro gap, né? Antes ele vinha até aqui, né? Mas como essas barras vieram subindo, elas vieram fechando essas movimentações, né? Então, tem possibilidade de ele esticar, por exemplo, até 124, fechar um gap. Mas a gente toma mais cuidado, né? Porque ele já está fora dessa movimentação. E a barra seguinte ela pode só voltar, né? Dependendo do interesse que abrir. Um ponto bem interessante vocês observarem interesse também, pessoal, é notar, por exemplo, isso daqui. Ó. A barra abre e você praticamente, né, não vê pressão compradora. Né? Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui. Ó. Aqui, ó. Deixa eu achar a movimentação ali. Tá, vamos usar essa daqui mesmo. A barra abre e ela pouco vem para cima. Logo em seguida ela vem para baixo. Então essa barra do semanal, às vezes ela faz isso daqui, ó. Né? Só que para negativa, né? Assim, ó. Ó, praticamente quase não tem força compradora, né? Só pressão vendedora. Né? E às vezes acontece isso quando está em regiões extremas, né? Tá? Quando o preço atinge algumas regiões extremas, quando o preço atinge, por exemplo, uma média. Aqui, ó. Aqui tem um bom exemplo. O preço estava aqui, ó, no topo de wedge, tá? Eu acabei achando o exemplo perfeito para trabalhar com vocês. Aqui a gente está no topo, né? Você ligou uma máxima, numa segunda máxima, o preço atinge essa região. Essa barra aqui, ó, ela não teve interesse comprador. Por quê? Porque ela não tem pavio para cima. Do ponto de abertura dela, ela só veio para baixo, tá? Então, é interessante também vocês observarem isso daqui, né? Interesse em cada barra, né? Isso aí vocês viram no vídeo lá de barras, tá? Beleza, pessoal? Então, está tentando romper, né, um topo de canal com as médias mais laterais. Então, a maior probabilidade disso aqui é que ele falhe. Mesmo que ele venha pouca coisa acima, é mais provável que falhe. Tá? Por quê? Porque ainda não tem um bom alinhamento das médias. Pode ter mais um fechamento positivo? Pode. Né? Aí depois ia ter que ter um pullback para que essas médias se realinhem, né, e continue a subida. Tá? No semanal, e pensando, né, que agora essa semana é a semana de véspera eleitoral também, né, pessoal? Essa semana depois já é uma semana já um pouco mais tumultuada, né, no mercado, certo? Deixa eu ver quantos pontos falta aqui para a gente dar uma pensada. 4.800 pontos, né, até o topo do canal. Não é algo impossível, né, nos 2 dias ali, tá? E ainda assim, né, ainda estaria contida dentro do canalzão de baixo, certo? E ainda assim não seria uma tendência de alta. Apesar da gente ter tendências no diário ali, ainda é aqui, né, olhando o semanal, tendência de baixa. Beleza, pessoal? Então, vamos bater um papo aqui sobre o diário, para a gente ver como é que tá as coisas por aqui. Eu vou ajustar aqui do diário, né, porque o diário é aquele que a gente olha um pouco mais próximo da nossa realidade. Então, eu prefiro deixar o ajuste aqui um pouco mais perto dele. Aqui, o topo duplo né, que a gente viu ali do semanal. Aqui, para o rompimento dessa região, é uma boa barra, né, ela tem 50% praticamente fora, né, dessa movimentação. Mas a gente vai precisar ver ainda, né, barras seguintes. Tá? Foi uma boa barra. Né? Ela é uma boa barra, ela está saindo da MM9, né? Então ela está ancorada na MM9, então ela tem chance ainda de disparar mais um pouco, olhando aqui o diário, né? Mas é topo do canal. Então, se ela abre dentro do canal e dispara, ela ainda está contida dentro dessa movimentação. Se ela abre fora do canal e dispara, né? Aí ela deixa a possibilidade de gap, né? E aí a continuidade fica aí um pouco mais fácil, tá? E aí a gente vai precisar agora de um pouco mais de informação, né, pessoal? Movimento projetado, tá? A gente tem aqui, né, essa lateralidade inicial, certo? Você tem aqui um pivô, tá? Você tem aqui um pivô, esse pivô ele foi rompido, né, nessa movimentação, agora ele está tendo continuidade. Então a gente tem um alvo ali em 124.646, tá? Que é do rompimento, tá, desse pivô aqui com essa mínima, tá? Então, fica um alvo ali em 124.986. Lá a gente está falando do semanal, né, pessoal? É uma barra só. Aquilo que eu falei para vocês, o preço pode vir aqui em cima, depois voltar e fechar dentro dessa região.
né? Você está juntando ideias de time frames, né? Lá no semanal você vai ter 5 barras aqui, tá? 5 barras aqui completas. Então, o preço pode vir aqui dar alva, pode vir aqui fechar os gaps, pode vir aqui até mesmo testar o topo, né, do canal de baixo. Eu vou até deixar um alarmezinho ligado nele também, né? Por quê? Porque aqui, né, virou uma movimentação, né, da wedge um pouco mais tranquila, né? Aqui a gente também teve, né, aqui dentro do diário a gente viu, né, aquela conversa que a gente vinha tendo, né, de ser uma possibilidade de wedge, lembra? A gente conversou, né, que aqui tinha uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, né? E o wedges tem duas pernas, né? Quando elas dão certo, aí rompe, né? Faz um pullback, certo? E ainda pode ter mais continuidade. Essa barra, né, o ponto interessante dela, né, apesar dela se afastar e barras amplas normalmente gerarem algum tipo de pullback, é que ela está saindo da 9. Normalmente quando a barra está saindo da 9, ela acaba tendo um pouco mais de continuidade, né? Então, amanhã a gente vai dar uma olhada aqui para ver aonde que o preço vai abrir, que interesse vai abrir, né? Mas a gente sabe que a gente está em topo de canal. E esse topo de canal aqui, ele é mais pensado ali, né, no semanal. Então o preço pode esticar e voltar. Tá? Se ele confirmar o rompimento disso daqui, né, aí você pode trabalhar todo esse movimento aqui projetado, né, para cima. Aí ele iria, né, a níveis bem mais altos ali, né, no caso dos 130 ali. Tá? Uma projeção disso aqui, beleza? Mas por enquanto, né, a gente vem trabalhando com o agora, né? Essa projeção muito longa, né, ela não é interessante pra gente. Por quê? Porque ainda não aconteceu, né? A gente vai ficar só na fábula, né? Então, por hora, o que é interessante pra gente? Onde vai ser a abertura? Como que vai ser a movimentação? Como eu falei, né? Se por exemplo, na segunda tivermos, né, uma barra abrindo aqui, por exemplo, bem próximo do fechamento dessa barra, mas que ela não tenha nenhum tipo de interesse comprador, né, que ela não suba nada, né, não deixe nem nada de pavio, tá? Que ela não tenha nada praticamente de pavio e ela de repente começa a fazer isso daqui, o que você está vendo? Você está vendo uma rejeição a essa região, tá? Vai ser só o preço tentando voltar para dentro do canal. Aí essa volta já é a volta que não vai subir mais? Não, né, pessoal? Como a gente está tendo máximas e mínimas ascendentes, a gente acredita que pullbacks, né, quando a gente compra, por exemplo, nos gatilhos aqui, qual que é a nossa premissa? A nossa premissa é que o preço renove máxima. Para quê? Para que quando ele corrija menos, para poder subir mais. É uma lógica de uma premissa de estrutura de alta. Né? Então, sempre que a gente compra aqui, a gente quer que o preço faça isso. E o que ele fez? Ele fez, né, a movimentação. Fez uma movimentação correta, dentro daquilo que é esperado. Então, movimentação fantástica dentro daquilo que é esperado, beleza? Pode corrigir, como eu falei, né? E a gente consegue analisar até mesmo por conta do próprio interesse, né? Aqui na região, né? Se você vê que está ficando, igual eu falei, né? Abre aqui, abre uma barra já totalmente, né? Sem nenhum interesse comprador, sem nenhum paviozinho ali para cima, provavelmente a gente pode ter um bom dia de baixo, né? Por quê? Porque isso aqui é a realização de lucro dos comprados e a pressão dos vendidos, né? Que já estão vendo isso daqui como uma região interessante para pensar em entrar vendendo alto, né? Para pensar em pegar um pullback, né, uma correção até as médias ali, para que dessa vez, né, desça menos, para que possa, né, tá, depois, inclusive, subir mais, tá? Quem sabe até chegar no topo do nosso canal ali, beleza? Então, a gente vai precisar de mais informações, né? Tem espaço para corrigir? Tem. Tem espaço para subir? Tem também. Por quê? Porque essa barra está saindo da MM9. A gente fala para vocês, né, que gatilhos saindo da M9 são os melhores gatilhos, certo? Por quê? Porque gatilhos que saem das médias, né, eles tendem a se esticar um pouco mais. Gatilhos que estão fora já das médias, né, barras mais afastadas, né, igual isso aqui, olha a distância que essa barra aqui está da MM9, né, certo? Tem mais dificuldade, né, de ganhar deslocamento, né, por isso ele não anda muito tempo longe das médias, tá? Então, beleza? Então, amanhã a gente fica de olho de onde vai ser a abertura, de como que vai ser o comportamento do preço, como que vai ser, por exemplo, o interesse dos comprados, né? Se ele vai tentar subir alguma coisa, se ele vai tentar romper essa máxima. Tá? Essa própria máxima aqui agora, né, ela passa já também a ser uma, uma resistência, né, um topo duplo. Tá? Então, se o preço chega até ali e começa a falhar, né, ele pode só reverter, né, um micro topo duplo ali de duas barras. Beleza, pessoal? Então, vamos bater um papo aqui agora sobre o M60, a gente encerrar aqui nosso estudo do dia. Aqui, pessoal,
está bem afastado das médias, uma correção aqui seria algo razoável de se pensar, né? Não seria algo absurdo, né? Certo? Aqui é um micro canal. A questão é que, né, normalmente, quando a gente vê microcanais como esse aqui, ó, tá? A gente viu aqui, ó, a gente viu no dólar, né? Deixa eu trazer isso daqui um pouco mais para perto, né? Normalmente, pessoal, o que ocorre, né, quando você vê um microcanal? Dentro de ciclo de mercado, né, dentro daquilo que o Wall nos dá de explicações, por exemplo, a gente tem às vezes um modo rompimento, né, saindo de uma lateralidade. Aqui a gente tinha, por exemplo, uma lateralidade anterior, certo? E aí a gente vê aqui o modo rompimento. E a gente fala que lateralidades são bons modos rompimentos, né? Rompeu, né, boa barra, deixou aqui, né, a nossa possibilidade de gap, certo? Rompeu, fez um dojizinho ali. Beleza, isso aqui é a movimentação para ter continuidade, tá? É uma movimentação para ter continuidade. É um modo rompimento. Ficou gap, né? Teve uma boa barra aqui saindo dessa movimentação, se distanciando da lateralidade, certo? Aqui não foi bem isso, né? Aqui tivemos a lateralidade, ó, ela rompe pouco, mas deixou o gap, ó, tá? Rompe um pouco a lateralidade e está aqui o gap, certo? De espaço. E teve boa continuidade, né? Então, você está vendo, né, a teoria aqui com a ideia da prática. Canal estreito, pessoal, microcanal, né, que é esse aqui o caso, é um microcanal porque ele nem tem barras negativas, é um microcanal de alta após rompimento. Normalmente, né, microcanais, depois da sua movimentação, ele acaba migrando, tá, para... Deixa eu só fazer a representação aqui. Acho que aqui sobra um pouco mais de espaço para a gente... Tá, microcanal, certo? Temos aqui um microcanal também, né? Boas barras, né? As mínimas geralmente nem vêm abaixo aqui das anteriores, tá? Vem deixando às vezes alguns gapzinhos, como veio fazendo o preço aqui, né? Ficou alguns gaps, tá, pessoal? Você consegue ver um gap aqui, ó, você consegue ver outro gap aqui, você consegue ver outro gap aqui, tá? Deixou gap em todas as barras, né? Tá? Desde a primeira. Então, teve bons gaps, teve boa movimentação, tá? Normalmente, o que acontece depois desse cenário, né, dentro de uma estrutura tranquila, é a gente ter um pullback mais profundo, né? E esse pullback mais profundo dá origem a um canal, certo? Ou mesmo um canal estreito, tá? Poucas barras ali de correção, e aí volta-se, né, para uma movimentação de alta, tá? Isso aqui é o que mais acontece, tá? Isso aqui e lateralidade por região, né? Tá? Só lateralizar por aqui até, né, termos, né, aproximação das médias de novo, né, e aí ter um bom rompimento, né, algo como aconteceu aqui, ó, lateralizou, né, as médias se aproximaram, né, aqui um M2B, boa barra, né, de ignição, a favor da tendência, né, não era contra, se fosse contra a tendência as chances de falhar eram bem maiores, boa barra de ignição e, né, continuidade, beleza? Então, quando tiverem, né, observando essa ideia de canal, microcanal, lembrar que ele pode virar um canal estreito, inicialmente. Esse canal estreito pode se tornar um canal amplo ou mesmo uma lateralidade, tá? Pensando em ciclo. Então aqui, né, dá para a gente pensar na possibilidade de uma correção, né? A correção seria tranquila. Aí isso corrobora um pouco mais aquela ideia que a gente acabou de conversar. Por exemplo, se o preço abre aqui, ó, alto, e ele não tem interesse comprador, né, você não vê nenhum paviozinho ali em cima, nada, né, você pode ver que está tendo realização do lucro dos comprados, né? E aí uma boa barra de correção te deixaria um movimento amplo de tendência, inclusive uma tendência desde a abertura, tá? Por que poderia gerar essa tendência desde a abertura, pessoal? Mas é toda uma tendência de alta, porque está alto ali naquela possibilidade de wedge que o preço está gerando, né? Ele está próximo do topo do canal, ele está afastado das médias ali no M60, e isso pode gerar uma movimentação de baixa, né? E mesmo assim, essa movimentação de baixa, né, seria só, por exemplo, uma correção até M20, tá? Depois daqui, né, a gente tem que ver como é que fica o interesse. Se tiver uma reversão de duas barras, né, acaba tendo compra, né, a partir do rompimento da máxima da barra anterior, tá? Então, né, aqui a gente vai juntando tudo, né? Você vai fazendo isso, repetindo isso, repetindo isso. Com o tempo isso daí vai ficar, né, no modo automático, você vai conseguir fazer isso daí em tempo, né,
real ali com o mercado se desenvolvendo de maneira tranquila, principalmente olhando o M60, né? Porque aí você analisa ciclo, você analisa espaço, né? Igual aqui, tem espaço para corrigir? Pô, tem. A distância que está da 9, a distância que está da 20, né? Tem espaço para corrigir, né? Até mesmo o H1 aqui daria espaço para corrigir, certo? E aí você sabe que você está no topo lá daquele canal, no topo da web do diário, tá? Então, se não tiver interesse comprador, significa que estão realizando lucro, significa que os vendidos viram boa oportunidade e a gente pode enfrentar, né, uma movimentação de baixa, que pode, né, inclusive, lá virar um dia de baixa, né, ali naquela movimentação. E ainda assim, né, um dia de baixa que levaria só a mais um pouco de lateralidade, né? Provavelmente ficaria como uma barra sobreposta naquela barra grande, que seria toda essa movimentação aqui, ó. Mesmo com o fechamento por aqui, né, uma lateralidade por aqui, depois de chegar nas médias, vai ser só o início de uma barra sobreposta, tá? Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha conseguido, né, me fazer compreender, né, sempre essa ideia, e trazer um pouco mais de compreensão para vocês da movimentação do preço também, né, para que consiga ajudar vocês nessa ideia de leitura de contexto, né? Isso aqui a gente vai passando no grupo lá, né, durante o dia, certo? Aqui, né, você está vendo uma tentativa também, né, de rompimento de canal, ele já teve o fechamento, tá? Certo? Ó, de maneira bem tranquila, né? Você consegue ver aqui que a ligação, né, desses dois topos aqui, ó, tá? Geraria essa movimentação aqui. Aqui ele já está fora, né, desse canal também, certo? Aqui, se fosse algo, né, pensando em continuidade, dá a ideia de continuidade, né, só que pode ter uma correção aqui, mas para continuar. Temos aqui o gap, né, aberto, já com essa movimentação, só que afastado das médias, né? Todo movimento ele tem sua dificuldade, né, de continuidade, por exemplo, de romper uma máxima, né? Principalmente, né, quando ele está muito afastado das médias, né? Geralmente ele acaba gerando um pullback para depois, né, encontrar algum tipo de continuidade. Beleza, pessoal? Então, deixem as marcações, né? E segunda, né, precisa ver ele onde que vai abrir, né, como que vai ser, para poder, né, pensar em mais possibilidades, beleza? Mas você abre aqui num gapzinho de baixa, gap de baixa, interesse vendedor. Tá, é um interesse vendedor e tem espaço para ter uma correção, então pode ter uma correção, né, tranquilo. Depois essa correção pode virar um movimento de alta, pode gerar até uma volta em V, tá? Por quê? Porque as médias estão ascendentes, as médias vão atuar como bons suportes. Abriu num gap de alta, fora disso daqui. Vai dar compra, não tem grandes empecilhos aqui, não tem grandes barreiras aqui. Provavelmente ele se estenda ali até o movimento projetado, né? Tá? Temos os gaps abertos, né, naquela região. Não tem grandes pontos de parada aqui depois, tá, pessoal? Para o preço continuar subindo aqui, o que mais vai dificultar vai ser o amplo distanciamento das médias mesmo, né? Que ele vai ter um distanciamento, por exemplo, muito alto das médias, caso ele, por exemplo, atinja já lá a região do gap, né, aberto, que a gente comentou, tá? Então, fica esse ponto de atenção, né? Deixa eu só colocar essa marcação aqui, ó. Aqui fecha, né, aquele primeiro gap, né, que a gente colocou entre 124,384 ali, tá? Então fica essa possibilidade de gap, né, tá aqui. Então, se vier, né, num gap de alta, ainda fica a possibilidade dele simplesmente vir fechar esse gap. Ele depois, pouca coisa acima, a gente tem aquela possibilidade de alvo, né, que a gente colocou ali do diário, em 124,646, tá? E nisso a gente vai, né, mantendo nossos estudos ali para ver como que o preço vai se comportar amanhã. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Assim você dá uma força pra gente também. Valeu? Valeu, pessoal. Bom final de semana aí e até mais.